Boa noite, irmãos e irmãs do Facebook, graça e paz. Estamos aqui hoje reunidos para mais uma live, para mais uma vez adorar o Senhor, glorificar o nome dEle, porque só Ele é digno de ser exaltado, só por Ele é que temos que nos render ao máximo. Para fazer essa live hoje foi difícil. Chegar até aqui agora foi mais difícil ainda. Sabe, não foi fácil desde ontem para hoje, mas Jesus falou que não ia ser fácil. Então, se Jesus falou que não ia ser fácil, eu ia querer que fosse fácil. Eu gostaria de iniciar essa live de hoje começando com um louvor que fala muito comigo, sabe? Esse louvor hoje falou muito comigo. Pelas lutas que eu tive de ontem até hoje, para estar aqui, porque muitas das vezes nós somos muito limitados, sabe? Nós reclamamos demais, nós murmuramos demais. A verdade é essa, e hoje foi meu dia, sabe? Hoje foi meu dia que eu me culpei. Então esse louvor hoje ele veio falar muito comigo. Então antes de eu trazer a palavra, eu gostaria de estar convidando a você a estar louvando comigo nessa noite agora, sabe? De estar dividindo comigo a palavra de Deus. E esse louvor hoje, ele veio de encontro a mim nesse dia de hoje. Então eu convido a você a estar louvando comigo. Enquanto isso, fecha seus olhos. Ouça cada palavra desse louvor. Que através desse louvor a gente vai aprender que a gente nunca deve desistir. Nunca pare de lutar. Nunca pare de Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Sua fé, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, uma mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, da perda, ou a dor da traição, uma guerra de aliança que raiz na ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você crê?
pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e fazer desistir? Que terrível arma é usada pra matar, paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, na mistura de um desgaste, como o contra-ataque do mal. Perda, uma dor na traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Pare de lutar, não baixe a guarda, profetia e de lutar. Pendente de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza, o instante do descanso, a cura, a recompensa vem. Amém, graça e paz, né, irmãos? Por que hoje esse louvor falou muito comigo? Porque de ontem para hoje eu tenho passado muita provação, sabe? Às vezes a gente quer levar a palavra de Deus e a gente acha que só porque tá levando a palavra de Deus tudo vai ser fácil. Tudo vai ser as mil maravilhas, tudo vai acontecer como a gente quer. Eu me peguei num erro muito grande hoje, sabe?
E eu tive que retratar muito com Deus para eu estar nessa live aqui hoje. A primeira coisa que eu tive que retratar muito com Deus era entender a quem eu estava servindo primeiro. Você estava preocupado com Deus? Ou você estava preocupado com as coisas que o ser humano às vezes nos causa no dia a dia? Eu ontem e hoje eu tenho brigado muito com meus sentimentos. Eu falei para Deus, Deus, como que eu vou fazer uma live? Eu fiquei tão nervoso, eu fiquei tão chateado, eu saí da bênção. Às vezes eu não me sinto capaz de estar aqui. Aí Deus só me respondeu uma coisa. Porque quando a gente pede, Deus responde. Deus me respondeu, que a minha luta não era contra a carne, e sim contra principados e potestades, né? Os príncipes desses ares. Então E até hoje de manhã eu achava que a minha luta era com o ser humano, sabe? É por isso que eu falo com você, às vezes Deus coloca um pecador como eu para pregar para pecador, para quê? Para que eu e você possamos entender que nunca vamos ser perfeitos. Nunca. E por incrível que pareça, hoje a palavra que o Espírito Santo me deu, ela vai falar muito comigo hoje, principalmente comigo. A palavra que eu tenho para trazer hoje, ela está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Meu amigo Espírito Santo, Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço que nesse momento agora não seja o Júnior a falar, não seja o ser humano aqui, Senhor, a se destacar. Como eu sempre digo, Senhor, eu não estou aqui para ganhar curtida, eu não estou aqui para ganhar coraçãozinho, não. Eu estou aqui para levar, Senhor, tudo que o Senhor espera de mim para as pessoas. Eu estou aqui, Senhor, para levar as minhas dores, mas também levar o Senhor para as pessoas entenderem que existe sim, Senhor. Existe sim uma razão para tudo acontecer. Que existe sim, Senhor, um propósito para te seguir. Que quando te seguimos, Senhor, o milagre acontece, mas as batalhas vêm, as batalhas aumentam. Senhor, neste momento agora eu te peço que cada palavra que saia aqui, que não saia do Júnior, que saia do Espírito Santo, Senhor. Senhor, eu te entrego esse momento agora. Que só possa, Senhor, tocar aqueles corações que mais necessitam, os que vão estar ouvindo agora, os que vão ouvir depois, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço, toma conta desse momento agora, Senhor, porque esse momento é seu e não do Júnior e de mais ninguém, simplesmente seu. Então seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. É essa a minha oração que eu faço, e que tudo que saia daqui realmente saia da palavra de Deus. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, desde já, Senhor. Amém.
Na semana passada, no final de semana passado, quando eu pedi a Deus que me ajudasse a ter uma palavra, porque eu nunca escolho uma palavra da Bíblia, uma passagem da Bíblia para pregar, para trazer, para fazer essa live, que saia de mim. Sempre eu peço ao Espírito Santo, fala através de mim, me usa, porque eu não sei para quem o Senhor quer falar, eu não sei com quem o Senhor quer falar, eu não sei o que tem guardado, não sei. Aí quando o Espírito Santo me deu essa palavra lá em Marcos 10, ele falou para mim assim, coloca o título, precisamos ser curados, isso inclui a mim, começando por mim, realmente precisamos ser curados. A palavra de Deus fala, né, nessa narrativa que Marcos faz, pela visão de Marcos, do evangelista Marcos, que Bartimeu era um cego, um mendigo, que vivia a pedir esmola. Ele só vivia de esmola, andava com uma capa, era cego. E eu me colocando no lugar de Bartimeu, eu pensei assim, será que é só a cegueira de Bartimeu que incomodava ele? Será que naquele momento Bartimeu, quando ele pedia esmola, será que ele queria só o dinheiro? Será que em algum momento eu e você, a gente parou para pensar o que se passava no coração de Bartimeu naquele momento? Eu e você também somos como Bartimeu. Todos os dias nós precisamos buscar algum refrigério para nossa alma, porque somos mendigos. Se olhar para dentro de nós, somos cegos. Sim. No primeiro tópico que eu trago nessa noite, o Espírito Santo falou para mim, quem era Bartimeu? Ele era um cego, necessitado e pobre, que vivia a pedir esmolas. Nessa noite de hoje, irmãos, quantos não estão para as ruas pedindo esmolas? Quantos não estão dentro de igrejas pedindo esmola? Mas não a esmola do dinheiro, a esmola de um refrigério, a esmola para uma cura da depressão, uma esmola para raiva, uma esmola para decepção. Bartimeu, apesar dele ser mendigo, apesar dele ser cego, ele pedia, ele não roubava. E muitas das vezes eu e você temos a oportunidade todos os dias de pedir a Deus, e a gente não pede, a gente mesmo rouba a nossa graça. Essa é a verdade. Temos roubado nossa graça, temos roubado o nosso milagre perante Deus. Temos. O segundo tópico que o Espírito Santo me deu é: qual era a certeza de Bartimeu? A certeza de Bartimeu era que, quando ele ouviu falar que era Jesus que passava, ele acreditou que Jesus poderia ajudá-lo. Porque para Bartimeu, ele já tinha tentado de tudo. Ele já estava jogado para a beira do caminho, ninguém já queria saber de Bartimeu mais. Como muitos estão nas ruas hoje, ninguém quer saber deles mais. Mas Bartimeu, ele teve uma certeza. Ele ouviu que Jesus ia passar por ali, que Jesus estava passando por ali. Lá no coração de Bartimeu, porque certamente ele já tinha ouvido falar do Filho de Deus, certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo.
E Bartimeu tinha certeza que Jesus poderia ajudá-lo e que Jesus ia ajudá-lo. Ele tinha a certeza. Essa certeza ele tinha no coração. E qual que foi a certeza de Bartimeu? E qual foi a atitude de Bartimeu? A atitude de Bartimeu foi que quando Jesus começou a passar junto com a multidão, ele clamou. Como vai dizer aqui, ó: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E a multidão calava ele, e a multidão mandava ele ficar quieto. E eu me colocando no lugar de Bartimeu hoje, eu imagino a quantidade de gente que seguia Jesus naquela época, porque Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava fazendo milagres. Aí ele pediu: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, tem de piedade de mim. Sabe o que mais o Espírito Santo falou no meu coração? Que Jesus passou naquele momento. Quantos lugares Jesus foi de encontro a paralítico, Jesus foi de encontro a cegos, Jesus foi de encontro a leprosos, Jesus foi ao encontro. E Jesus passou por Bartimeu. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, que Jesus sabia que Bartimeu estava ali, quando ele estava passando. Porque Jesus é Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sonda todos os corações. E naquele caminho ali, Ele sabia que Bartimeu estava à beira do caminho. Ele sabia que Bartimeu ia clamar por Ele. Mas Ele queria ver até onde ia a perseverança de Bartimeu. E quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, tem de misericórdia de mim. A multidão começou a sufocar ele: para, não incomode o mestre. Aí trazendo para a minha vida e para a sua, irmãos. Sabe por que muitas das vezes nós não estamos conseguindo ir até Jesus? Não temos conseguido entregar nossa vida completamente para Jesus? Porque temos deixado a multidão nos sufocar. Qual multidão? A tristeza, a mágoa, o ressentimento, as pessoas, nossa situação financeira, às vezes as desavenças que temos durante os dias. Só que Bartimeu, ele foi perseverante, diferente de nós. Porque quanto mais a multidão mandava que Bartimeu se calasse, Bartimeu clamava mais ainda. A multidão mandava Bartimeu ficar calado e Bartimeu clamava: Cristo, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele gritava. A multidão tentava calar e ele gritava mais alto. E eu e você, nós fazemos ao contrário. Quando a multidão vem e tenta nos calar, na maioria das vezes nós nos calamos. Por isso que o nosso milagre não acontece. Por isso que tudo aquilo que almejamos não acontece. Por isso que tudo aquilo que mais buscamos nós não conseguimos. E nós culpamos a todos, culpamos todo mundo é culpado do meu fracasso, todo mundo é culpado do meu erro. Não! Eu, você, nós não podemos mais deixar a multidão nos calar. Nós temos que seguir o exemplo de Bartimeu. O que Bartimeu fez? A multidão tentava sufocar ele, aí que ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Sabe por que ele gritava? Porque ele sabia, no coração dele, ele tinha certeza que Cristo ia curar ele, que Cristo ia ouvir ele.
Aí trazendo o exemplo de Bartimeu para a nossa vida, eu e você, a gente começa a orar um dia, 2, 3, e nada acontece, e a gente para. Eu e você, nós desanimamos no meio, paramos no meio do caminho, porque já tem 3 dias que eu estou orando e nada acontece na minha vida, nada muda, nada melhora. Aí é que a gente se engana, irmãos. Sabe por quê? Nós não temos sido perseverantes como Bartimeu foi. Porque na perseverança de Bartimeu, quando ele gritou mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, a passagem vai dizer que Jesus para. A passagem vai dizer que Jesus para. Porque aqui, ó, e ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aí a passagem vai dizer que Jesus parou e disse: chamai-o. Aí vai dizer que chamaram então o cego dizendo: tem bom ânimo, o mestre te chama. Mas o que fez Jesus parar para Bartimeu naquele momento? Em meio à multidão, em meio a todas as vozes que queriam calar Bartimeu. O que fez a diferença naquele momento para todos que estavam sufocando Bartimeu? Um cego com uma capa, um mendigo, um miserável pedindo esmola, dependendo de favor das pessoas. O que fez Jesus parar para Bartimeu? A perseverança. Isso Jesus já sabia que ia acontecer. Jesus já tinha certeza. Se Jesus sondava os corações dos fariseus, quando ele estava lá na sinagoga, ou quando ele estava pregando, como que ele não ia saber que Bartimeu estava ali, e que Bartimeu ia clamar por ele, que Bartimeu ia gritar mais ainda por ele? Bartimeu foi perseverante. Bartimeu falou: eu não vou desistir. Eu tenho certeza que no íntimo de Bartimeu ele falou: hoje, na hora que ele ouviu falar que Jesus ia passar, ele falou: eu não vou desistir enquanto ele não me ouvir. Eu e você não. Muitas das vezes nós desistimos depois de 1, 2, 3, 4 dias, depois de uma semana, porque Jesus, a gente acha que Jesus não está nos ouvindo. Mas não é porque Jesus não está nos ouvindo, é porque nós que estamos surdos para a voz de Jesus. Não temos sido perseverantes. Nós queremos clamar Jesus agora e queremos uma solução instantânea para os nossos problemas, para as nossas situações, para os problemas do nosso dia a dia. Não vai ser assim que funciona. Aí a passagem vai dizer que Jesus para e fala: chamai-o. Aí aquela mesma multidão que estava tentando calar Bartimeu fala para ele: levanta, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Aí a passagem vai contar que Bartimeu pega aquela capa dele de mendigo e joga longe, e salta, dá um pulo, e vai de encontro a Jesus. Aí quando ele chega perto de Jesus, não antes, uma outra coisa que chamou muito a minha atenção foi a prontidão. Muitas das vezes eu e você, nós temos recebido chamados de Jesus e não estamos em prontidão. Não. Porque Bartimeu
Quando aqueles que tentavam calar ele falaram: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Bartimeu, na hora ele se prontificou a ir até Cristo. E eu e você, Jesus tem chamado eu, tem chamado você, tem chamado várias pessoas. E não estamos de prontidão, não estamos atentos para Jesus. Aí Bartimeu, na prontidão, ele pegou sua capa e jogou longe. O que era essa capa para Bartimeu? A capa de Bartimeu não era só aquela capa que tampava o sol dele, não. Aquela capa era que tampava a vergonha de Bartimeu. Aquela capa era que mostrava que Bartimeu era mendigo, que dependia de favor de pessoas. Quantas vezes eu imagino, se eu e você trouxermos para a realidade nos dias de hoje, essas pessoas que ficam nos sinais pedindo dinheiro, quantas vezes Bartimeu não deve ter sido humilhado, desprezado, se sentido sozinho. Jesus poderia ter parado ali onde estava Bartimeu e curado ele. Mas Jesus, na sua infinita bondade, misericórdia e graça, ele já sabia que Bartimeu ia clamar por ele. E ele queria ver até onde iria a perseverança de Bartimeu. E quando Bartimeu lança sua capa fora, naquele momento Bartimeu lança tudo aquilo que fazia ele parar no meio do caminho e pedir esmola. E o que era que fazia Bartimeu? A capa de Bartimeu era o que mais pesava para ele. Era a capa da vergonha, a capa do desprezo, a capa de não se achar nada, de se sentir menosprezado, se sentir julgado pela sociedade, sentado na beira de um caminho, não sabia para onde ia. Às vezes, para se locomover, dependia das pessoas ou da sua audição. E a passagem vai dizer que quando Bartimeu está frente a frente com Jesus, diz que Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Naquela pergunta ali, irmãos, quando Jesus fala para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu não era mendigo, ele não pedia esmola. Bartimeu poderia pedir muito dinheiro. Bartimeu poderia pedir Jesus uma casa. Bartimeu poderia pedir Jesus um carro. Como eu e você, hipócritas, temos pedido. Sabe por quê, irmãos, que muitas das vezes o nosso milagre não chega? Porque nós não sabemos pedir a Jesus. Não sabemos orar. Não temos certeza daquilo. Oramos da boca para fora porque a nossa oração não tem um propósito. O nosso pedido para Jesus não tem um propósito. Mas Bartimeu teve. O pedido de Bartimeu teve um propósito. Não era riqueza, não era fama. A palavra vai dizer que Bartimeu responde para Jesus: mestre, que eu torne a ver. Se olhar na realidade de hoje, é uma coisa impossível, né? Só se for pela misericórdia de Deus hoje, a gente tocar na vista de um cego e ele voltar a enxergar.
E ao longo dos evangelhos, Jesus vai expulsar demônios que traziam enfermidades. Jesus vai expulsar legiões que faziam pessoas ficarem loucas. Mas vão ter passagens que Jesus não vai repreender demônios. Quando Bartimeu fala para Jesus: Senhor, mestre, que eu torne a ver. Um pedido simples, porém, para aquela multidão que estava ali, impossível. Para aquela multidão ali era impossível. E eu e você, o que estamos pedindo para Deus? Porque o pedido de Bartimeu foi muito simples. Bartimeu, ele era mendigo, ele pedia esmola, mas ele tinha uma certeza que Jesus ia curar ele. Ele tinha essa certeza. Ele teve atitude que nós muitas das vezes não temos. Não temos atitude, queremos tudo de mão beijada, queremos viver no mar de rosas, não queremos problema. Qualquer coisinha que acontece quer nos tirar da presença de Deus, e nós deixamos, nós permitimos. E às vezes Deus, às vezes não, com certeza Deus permite as provações para saber quem sou eu, quem é você. Bartimeu foi perseverante. Por quê? Porque ele clamava e a multidão calava. Ele tentava calar ele. E quanto mais a multidão tentava calar Bartimeu, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê que Jesus parou para Bartimeu naquele momento? Foi pela perseverança. Durante os evangelhos a gente vai ver que Jesus ia ao encontro de muitos enfermos. Jesus até mandou os discípulos de 2 em 2 a saírem pelo mundo para pregar, curar, expulsar demônios. Mas por que aí a gente vai, eu me pergunto e você vai se perguntar nessa noite de hoje, mas por que Jesus passando perto de Bartimeu, vendo que ele estava pedindo esmola, mesmo perante a multidão, por que Jesus não parou para Bartimeu? Porque a cura de Bartimeu não era a mesma minha, não era a mesma sua. A cura de Bartimeu não era a mesma da mulher do fluxo de sangue. A cura de Bartimeu não era a mesma de todos os outros milagres e curas que aconteceram nos outros evangelhos. Por quê? Porque Jesus, ele tem um jeito de me tratar, ele tem um jeito de tratar você. Ele tem um amor, ele tem um jeito de curar e tratar e trabalhar em cada um de nós. O diabo o tempo todo, ele fica de redor buscando a quem tragar, como diz a palavra de Deus. Aí hoje eu pedi uma resposta para Deus, né? Como Bartimeu, eu comecei a clamar a Deus. Subi para um monte que tem aqui para cima da minha casa antes do almoço. Sentei lá e falei: Deus, dá uma palavra, porque eu não entendo. Quanto mais eu busco, mais difícil está ficando, mais complicado está ficando. Aí tem hora que eu peco tanto, Senhor, que o que eu tinha que fazer na mesma hora eu blasfemo. Eu falo ali que eu vou parar, eu falo ali que eu vou desistir, que eu vou parar no meio do caminho. Aí eu subi lá no monte e falei para Deus. Sabe, eu fui para minha intimidade com Cristo. Eu fiz como Bartimeu. Eu não me calei perante tudo que estava acontecendo no meu dia, porque de coração, se dependesse do Júnior hoje não saía live, se dependesse do Júnior hoje eu não iria buscar a Bíblia, se dependesse do Júnior nesse dia de hoje eu não ia orar.
Sabe por quê, irmãos? Porque eu também sou fraco. E nessa noite, assim como Bartimeu fez, hoje eu vim aprender isso. Jesus, ele é tão maravilhoso. Muitas das vezes ele põe um pecador pregar para pecador, e eu falando para vocês, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Quem Jesus mais está corrigindo nessa noite de hoje sou eu. Sabe por quê? Porque quando todas as vozes tentavam me calar ontem e hoje, eu quase desisti, eu quase parei no meio do caminho. Mas aí Jesus falou no meu coração, sobe lá para um monte, o Espírito Santo falou, vai lá em cima, conversa com Deus lá, sai, muda de ares. Aí eu fiz igual Bartimeu, lancei mão da minha capa e subi. Quando eu voltei lá do monte para cá, eu deitei na minha cama antes do almoço. Aí veio uma palavra para mim, através de uma mensagem no Facebook. A sua luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra potestades, contra os príncipes desse mundo. Temos lutado contra a carne, irmãos. Temos lutado contra os nossos irmãos. Sabe, às vezes eu me sinto envergonhado. Um dia como hoje eu falei para Jesus, eu estou com vergonha do Senhor Jesus. Eu estou com vergonha, sabe por quê? Porque o que adianta muitas das vezes eu estar buscando a palavra de Deus? O que adianta muitas das vezes eu estar orando, eu estar suplicando, eu estar fazendo um monte de coisas, e a hora que a tribulação vem eu deixo balançar? Eu faço como os discípulos no meio da tempestade, quando o Senhor dormia na polpa do navio. Eu fiz como os discípulos, que o mar, o vento, balançava o barco, eles achavam que ia afundar, eles foram lá para acordar Jesus, eles não acreditaram que Jesus estava ali, que nada ia acontecer. Aí eu me senti como aqueles discípulos incrédulos, limitados. Eu tenho que procurar entender para mim que quando eu venho fazer uma live, quando eu venho levar a palavra de Deus, eu não tenho que preocupar. Eu tenho que tirar tudo aquilo que tem me incomodado e dar meu melhor para Deus. Bartimeu chegou perto de Jesus e falou para ele, eu só quero enxergar, Senhor. E eu nessa noite de hoje eu falo, eu começo por mim. Jesus, eu só quero ver. Nós só precisamos ver, irmão. Às vezes nós estamos orando por uma casa bonita, por um carro, que eu quero ganhar na loteria, que eu quero ter dinheiro, que eu quero ter isso. De que adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida, perder a nossa paz? Jesus ontem e hoje ele falou muito comigo que o que mais tem tirado a nossa paz, o nosso sossego são as coisas materiais. É o dinheiro. Deus falou para mim assim, Júnior, você está tão preocupado com coisas materiais? Você está tão preocupado com as coisas desse mundo? A palavra de Deus fala, buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas essas outras coisas que serão acrescentadas não quer dizer luxo, não quer dizer mordomia, não. Quer dizer simplicidade, como a de Bartimeu. É apenas ver. Naquele momento Jesus não expulsou o demônio de Bartimeu. Naquele momento Jesus, ele entendeu a perseverança de Bartimeu. Ele entendeu que Bartimeu teve atitude. Ele entendeu que Bartimeu era um cego que merecia ser curado. Sabe por quê? Porque quando tudo dizia não para Bartimeu,
no coração dele dizia assim. Vivemos num mundo hoje que todo mundo quer calar a nossa voz perante Jesus. Se você vai levar Jesus para alguém, todo mundo quer te calar. Querem julgar o seu passado na sua cara, querem julgar tudo o que acontece na sua cara, tudo que você fez. A quem é você para falar de Jesus? Aí Jesus nessa noite ele fala: você é aquele que eu tenho transformado e tenho trabalhado. Jesus ele não quer ninguém perfeito para falar dele, não. Se Jesus quisesse alguém perfeito para falar dele, ele mesmo descia aqui e falaria, porque não tem ninguém perfeito. Eu senti tanta vergonha hoje quando eu fui meditar nessa palavra à tarde, antes de fazer essa live. A vergonha de saber que muitas das vezes, quando o vento está contra, aí eu vejo o tamanho que está a minha fé. Eu cheguei a falar de manhã, eu não vou fazer live, sabe? Eu cheguei a mandar mensagem pro meu irmão. Aí Deus usa a boca do meu irmão para falar para mim: as pessoas são mais importantes do que Deus para você. Você fez um compromisso com Deus. E olha o que Deus tem feito na sua vida. Aí eu comecei a olhar. Eu comecei a tirar os problemas que eu vivi ontem e hoje, porque eu causei muitos dos problemas de ontem para hoje. Porque a palavra de Deus fala que não se deve irar e eu irei. A palavra de Deus fala: irai-vos e não pequeis. Eu irei e pequei. E eu tive que me redimir com Deus. E hoje eu tenho que redimir com Deus de novo. Por quê? Porque além de eu ter errado, eu quis parar aonde eu estava no meio do caminho. Aí Bartimeu vem me dar uma lição de vida e fala para mim e para você nessa noite: por que que você está parando no meio do caminho? Por que que você tem olhado para o problema? Bartimeu, momento nenhum, ele olhou para a limitação dele. Bartimeu, a todo momento, ele sabia no coração dele, ele já tinha, que quanto mais ele clamasse, que Jesus ia ouvir ele. E eu não tenho 10% da fé que Bartimeu estava tendo naquele momento. Eu não tenho maturidade. Jesus falou para mim hoje: começa a amadurecer mais. Sabe, Júnior, começa a ser uma pessoa diferente. Começa a ser uma pessoa melhor. Comece entendendo que as coisas de Deus são simples. O Espírito Santo falou para mim hoje: olha para Bartimeu, Júnior. Bartimeu não tinha nada, ele era um mendigo que você. Você tem uma casa, você tem uma família. Nesse frio você tem um cobertor para se cobrir, você tem uma cama para deitar, você tem uma comida para comer. E Bartimeu não tinha. E nem por isso Bartimeu parou e falou que não ia buscar Jesus. E você faz? Entendeu, irmãos? Nessa hora que temos que entender qual é o Deus que nós temos buscado. Se realmente temos buscado o Deus verdadeiro. Eu me senti muito envergonhado nesse dia de hoje. Quando eu estava lá em cima no morro, eu falei para Deus assim, falei: Deus, me perdoa, porque nos meus momentos de raiva, em vez de eu orar, eu vou reclamar? Por que em vez dos meus momentos de tribulação, em vez de eu colocar meu joelho no chão e prostrar, eu paro no meio do caminho? Aí eu desci lá de cima do monte e vim, Deus falou isso para mim, que a minha luta não era contra a carne e nem contra as pessoas. Aí vai eu ler a passagem de Bartimeu hoje à tarde e vem o resto da correção de Cristo para minha vida nessa noite.
Olha para Bartimeu, Júnior. Bartimeu ele foi perseverante, ele tinha uma certeza, ele acreditou, ele teve prontidão. E ele não desistiu. A passagem fala que tinha uma multidão que seguia Jesus. Imagina essa multidão, porque na multiplicação do pão, dos pães e dos peixes, se falavam de 5.000 homens, não se falava um número de mulheres e crianças. Se naquela multiplicação dos pães tinham 5.000 homens, imagina-se então quantas pessoas estavam ali caminhando com Jesus e que tentavam calar Bartimeu naquele momento. E quanto mais essas pessoas tentavam calar Bartimeu, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, tende misericórdia de mim. E eu não faço isso e você não tem feito. Nós temos parado no meio do caminho. Porque o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa falta de humildade não tem deixado que a gente enxergue Cristo da maneira correta. Jesus falou para mim hoje: Júnior, o seu orgulho muitas das vezes não deixa você me enxergar. Por isso que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, sabe por quê? Porque ele pega um Júnior hoje, pecador que pecou ontem, pecou hoje, e põe aqui para fazer uma live e falar da palavra dele. Sabe para quê? Para eu ser o primeiro exemplo. Para eu olhar para mim nessa noite de hoje e ver como a palavra de Deus cita que nós somos um vermezinho. Porque temos parado no meio do caminho feito diferente do que Bartimeu faz. Porque Bartimeu ele grita, ele clama, mesmo que a multidão fala para ele: cala, para de incomodar o mestre, ele grita mais. E eu e você temos feito ao contrário. A multidão tenta nos calar e a gente se cala, a gente para no meio do caminho. Será que se eu e você hoje tivéssemos realmente frente a frente com Jesus, o nosso pedido seria esse que Bartimeu fez? Eu só quero ver. Olha que pedido mais simples que Bartimeu fez. Eu só quero ver, Senhor. E Jesus não expulsa demônio de Bartimeu, não. A palavra vai dizer aqui, ó. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: Júnior, você parou para entender que Bartimeu um dia enxergou? A pergunta dessa noite. Se Bartimeu falou para Jesus: Jesus, que eu torne a ver, mestre. Um dia ele não foi cego de nascença, um dia ele enxergou. E o que levou Bartimeu a ser cego? Não sei, eu não posso responder. Eu não tenho essa sabedoria para responder. Só o Espírito Santo pode falar. Só o Espírito Santo pode falar. Sabe, irmãos, hoje estamos cegos, nos tornamos cegos. Um dia enxergamos. E chegou num determinado momento da nossa vida que nos tornamos cegos como Bartimeu. E Jesus está passando ali o tempo todo e não temos clamado por Ele, não temos chamado por Ele. Por isso continuamos cegos. Por isso continuamos com uma fé tão sem fé nenhuma. Porque a palavra de Deus fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, seria o suficiente.
Se Bartimeu pediu que eu torne a ver, um dia ele enxergou. E olha a resposta simples que Jesus dá para ele. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus estrada fora. Então lhe disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. A palavra de Deus não fala que ele começou a enxergar, fala que ele tornou a ver. E a palavra de Deus ainda vai falar no final aqui, essa passagem, que depois que ele começou a ver novamente, ele passou a seguir Jesus. Ele não quis saber de mais nada, ele só quis seguir Jesus, porque ele já entendia que Jesus era mestre, que Jesus era Deus e que Jesus poderia curá-lo, como curou. E nessa atitude, o que Bartimeu fez? Ele se entregou totalmente a Cristo. Aí o Espírito Santo falou para mim: você está entendendo, Júnior, o que Bartimeu fez? Bartimeu entregou tudo que ele tinha, Júnior, para me seguir. Você tem entregado tudo, Júnior, para me seguir? O que tem sido a sua prioridade? O que mais tem falado dentro de você? O que mais tem feito você se calar quando a multidão te aperta? Aí o Espírito Santo falou que bem-aventurado, ou seja, feliz, o cego que vem a Jesus para que possa ver. A alegria de Bartimeu naquele momento foi tanta, porque Bartimeu um dia ele sabia o que era enxergar, porque a palavra de Deus fala que ele pediu que eu torne a ver. E Jesus falou que a sua fé te salvou, que imediatamente ele tornou a ver. Ele passou a ver novamente. Então alguma coisa cegou Bartimeu. Só que Jesus não expulsou o demônio da cegueira dele, não. Jesus só falou para ele: a sua fé te salvou. Como em várias passagens Jesus vai falar, quando gerem muitas curas, a sua fé te salvou. Sabe por que não vemos milagres nos dias de hoje? Porque não temos fé. Nem do tamanho de um grão de mostarda. Nós temos que aprender a pedir a Deus todos os dias na nossa vida misericórdia, que aumente a nossa fé, que nos dê a fé suficiente para entender que só Jesus pode nos salvar, só Jesus pode nos curar. Por muitas das vezes eu pensei assim: nossa, eu estou levando a palavra de Deus, ó, minha vida está certinha. Tá nada, irmãos. Tá nada. Feliz é aquele homem, né, que vem até Jesus, vem até Deus, para que ele possa ver. Que eu e você nessa noite possamos chegar perto de Jesus e falar: Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Eu nessa noite eu peço para Jesus o que Bartimeu pediu, que eu torne a ver, Senhor. Porque eu me tornei cego. Eu me tornei cego perante a minha ignorância. Eu me tornei cego perante a minha imaturidade. Eu me tornei cego perante os meus defeitos de caráter, perante a minha fraqueza espiritual, perante as dificuldades da vida. Quando eu andava na vida errada, eu não media esforços para ir a buscar. Os meus pés eram ligeiros para ir buscar o mal.
E hoje, por causa de poucas coisas, nossos pés também querem ser ligeiros para fugir de Jesus de novo. E para terminar, lá em Apocalipse fala, Apocalipse no capítulo 3, versículo 16 e 17 vai falar: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que, de mim, compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Nesses dois versículos Deus me cacetou. Para eu poder fazer essa live hoje, Deus teve que me cacetar. Deus teve que me levar na lama. E a pergunta dessa noite, irmãos, que fica para o final dessa live. Jesus pergunta para mim e para você nessa noite de hoje: o que queres que eu te faça? E eu faço o mesmo pedido que Bartimeu fez: Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu me torne um homem maduro. Senhor, que eu me torne um homem mais perseverante. Precisamos parar, irmãos, e entender e aprender com Bartimeu. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta nessa noite de hoje. E eu quero terminar essa live orando. Eu quero fazer uma oração como eu nunca fiz na minha vida junto com vocês nessa noite de hoje. Uma oração sincera. Porque como está falando aqui em Apocalipse, né? Pois dizes, estou rico e abastado. Apocalipse 3, 16, 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus fala para mim e para você nessa noite: miseráveis, pobres, cegos e nus. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Sabe o que esses dois versículos falaram para mim? Que Bartimeu parou de enxergar que a maior doença de Bartimeu estava ali, ó, dentro do coração de Bartimeu. Certamente Bartimeu, quando ele enxergou um dia, ele entendeu. E quando ele se tornou cego, ele parou de ver, ele começou a mendigar. Aí a gente vai perguntar assim: mas por que Jesus, quando ele passou, quando ele viu Bartimeu, ele não parou para Bartimeu como ele fez várias vezes? Porque Jesus, muitas das vezes, ele vai me curar de uma forma, ele vai me tratar de uma forma, ele vai tratar de você de outra. Para muitas pessoas Jesus vai ao encontro, para outras Jesus quer que ele
que a gente vá ao encontro dele. Aquelas pessoas que Jesus foi até o encontro para curar, é porque elas já não tinham orgulho, elas eram humildes. E eu e você, nós precisamos ir como Bartimeu e clamar dia e noite, noite e dia, pelo filho de Davi. Sabe por quê? Porque o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância tem nos afastado de Deus, tem nos tirado da bênção, tem nos tornado cegos, pobres, miseráveis, nus. Precisamos pedir a Deus vestimentas brancas, porque nossas vestiduras estão sujas, e com as roupas sujas não iremos entrar no reino de Deus. Então convido você para que nesse momento de agora, eu quero orar com você. Quero orar com você e orar por mim. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu venho aqui primeiramente te pedir perdão. Perdão pela minha arrogância, perdão pela minha imaturidade, perdão pelas palavras que saem da minha boca, que são palavras vãs, Senhor. Que a minha boca aprenda a sair palavras que te edifiquem as pessoas e que não, Senhor, coloquem elas mais para baixo. Senhor, obrigado por me envergonhar nesse dia de hoje. Obrigado, Senhor, por me fazer entender que eu preciso, Senhor, todos os dias me humilhar mais e mais e entender, Senhor, que nem todas as coisas serão da forma que eu quero e do jeito que eu quero. Senhor, eu te peço que nessa noite eu torne a ver assim como Bartimeu. Senhor, eu peço que cada irmão que ouviu, que está ouvindo, que vai ouvir essa live depois, que possam também entender como Bartimeu, Senhor. Aprender com Bartimeu, porque nessa noite o Espírito Santo vem nos dar uma aula de perseverança, uma aula de como devemos te buscar, Senhor, como devemos te respeitar. Senhor, precisamos parar de ser bebês, crianças mimadas, que ficam esperando só vir até nós. Porque nessa passagem de hoje só fala: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e fadigados, que eu vos darei alívio. Precisamos deixar de ser preguiçosos nessa noite de hoje, Senhor, e ir até o Senhor com os nossos fardos, com as nossas falhas, com as nossas limitações, e te entregar, Senhor, as nossas mazelas. Precisamos, Senhor, nessa noite de hoje parar de reclamar e entender que precisamos ir a teu encontro, e não temos que ficar sentados e prostrados esperando só vir até nós, porque Bartimeu, no momento nenhum, ele parou e sentou e ficou murmurando: por que que Jesus passou e não me viu? Mas ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele gritou mais e mais, por mais que as pessoas tentassem calá-lo, ele gritou mais. E foi isso que fez Jesus ouvir ele e mandar chamá-lo. Senhor, que nessa noite de hoje, que o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa ignorância, a nossa imaturidade, Senhor, seja jogada por terra nessa noite de hoje. Que possamos, Senhor, nessa noite de hoje entender que nada nesse mundo pode, Senhor, desviar nossos olhos da Tua presença, desviar nossos olhos de Te buscar dia e noite, noite e dia. Senhor, obrigado por ter me envergonhado nesse dia de hoje, porque através dessa vergonha eu vejo como é pequena a minha fé. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Te agradeço porque realmente
Te seguir não é fácil. Entende, irmãos? Seguir Jesus não vai ser fácil, porque Jesus falou: quem quer vir e me seguir, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. Irmãos, nesse dia de hoje, Jesus falou para mim de novo: você vai largar a sua cruz de novo? Você vai parar de se negar de novo? Você vai deixar sua cruz lá e vai me negar? Um pecador que errou o dia inteiro hoje, que errou ontem, errou hoje, está falando para vocês nessa noite que eu e você possamos aprender com Bartimeu, que um dia viu, ficou cego e pediu a Jesus uma coisa que eu torne a ver. Então que nessa noite de hoje, irmãos, possamos deitar nas nossas camas hoje, na hora que formos orarmos a Deus, que possamos pedir a Ele: Senhor, nos ajude a ver novamente, nos ajude a enxergar novamente, ajuda-nos, Senhor, a ser mais perseverantes. Jesus falou para mim nesse dia de hoje: Júnior, se você está querendo parar por causa de um probleminha desse, imagina amanhã, quando começarem a te perseguir pelo meu nome, o que você vai fazer? Ele pergunta para mim e para você nessa noite, irmãos. Eu agradeço a vocês, irmãos, sabe? Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que quando Ele vem para me corrigir no dia de hoje, olha só para vocês, gente, o Espírito Santo me deu essa palavra lá na sexta-feira e não tinha acontecido nada na minha vida, e no final de semana aconteceu justamente o que Jesus queria falar para mim: seja como Bartimeu, seja humilde como ele, peça apenas que você torne a ver, peça apenas que você seja humilde, peça apenas para mim que você torne a ver. Isso é maravilhoso, Deus. Isso é maravilhoso. Sabe, Senhor, eu parei de ver quando Jesus falou para mim nesse dia de hoje, que Ele me deu o exemplo de Bartimeu, o cego só pediu para Ele: Senhor, que eu torne a ver. Jesus, Ele me tirou da droga. Jesus, Ele me libertou do cigarro. Jesus, Ele me libertou de muitos defeitos de caráter. Mas Jesus falou para mim: você tem sido perseverante? Aí muitas das vezes Jesus coloca pessoas na nossa vida com problemas maiores que o meu e que o seu. E aquelas pessoas estão felizes, aquelas pessoas estão louvando a Deus o tempo todo. Eu e você temos desanimado. Eu e você temos parado no meio do caminho. Que nessa noite possamos ser como Bartimeu. Nessa noite eu e você possamos pedir a Ele: Senhor, que eu torne a ver. Mas eu nessa noite de hoje, para terminar essa live, eu peço a Deus, eu peço a Jesus: Senhor, que eu não só torne a ver, que eu me torne um homem maduro, um homem sábio. Peço ao Senhor nessa noite sabedoria, entendimento, domínio próprio, mansidão. Que a minha boca saiam palavras de bênção e não de maldição. Eu agradeço a cada um que assistiu, a cada um que vai assistir. Que Deus abençoe a minha noite e abençoe a sua.
Fica com Deus. Até a próxima segunda, se Deus quiser e Ele assim permitir. Fica com Deus, irmão.